Então, eu vou aproveitar para nós falarmos sobre as obsessões. Uma obsessão simples, toda obsessão, fascinação e subjugação, ela vai aparecer de uma forma simples, com aqueles espíritos simples, que eles vão, de alguma forma, nos alienando com a sua mente perturbada, desequilibrada, nervosa, irritada, egoísta, malfazeja. Então, aquele fluido vai impregnando no médium, aprendiz ou ele não estudioso, e vai impregnando na casa, vai impregnando em tudo aquilo que lhe pertence, na sua roupa, no alimento, em todo lugar, aquele fluido daqueles espíritos, vamos dizer assim, sem grande quantidade de fluidos ruins. Se não for tirado nas obsessões simples, ele vai aumentando tempo por tempo, hora por hora, e vai desenvolvendo uma fascinação. Aí esse médico, aqueles fluidos em volta dele, vai deixando ele orgulhoso, vaidoso, pretensioso, dono do mundo, egoísta. E aquele fluido, então, vai tomando uma posição maior. E se aquele médium não tirar esse fluido, o orgulho, a vaidade não for desmagnetizada, não for retirada, não for modificada, ele vai passar para uma possessão. Então, da uma obsessão simples, ela vai se desenvolvendo gradativamente para a fascinação e a subjugação. Então, quando chega na subjugação, a pessoa não consegue mais mandar em si mesma. A sua mente, a sua aura espiritual, a sua casa, tudo que ela tem está pressionada por este fluido. Então, fala a doutrina dos espíritos que o médium se sente acorrentado, aferrado. É isso que ensina a doutrina dos espíritos. Então, ele fala que quando nós vamos deixando essas obsessões, elas avançarem, sem serem desmagnetizadas, porque o médium não tem esse conhecimento do fluido, e nem como desmagnetizar esse fluido. Mas esse grupo tem esse conhecimento. Então, toda obsessão, por mais simples, ela tem que ser tirada mais rápido possível. Por isso que o médium tem que aprender a orar. Tem que aprender a orar. Chamar o anjo guardião, chamar a sua equipe de trabalho, pedir que se queime esse fluido deletérico, queime o orgulho, a vaidade, não se preocupa com isso, com o que é falado, que é bruxaria ou outra coisa, não se pegue a isso. Nós temos que ser cientistas, porque os elementares é um estudo, desde o microcósmico ao macrocósmico. Tudo isso é trabalhado com os elementares. São espíritos que estão em crescimento, em desenvolvimento, em aprimoramento. E eles, por sua vez, são protetores de nós humanos, protetores da terra, protetores das águas, protetores das matas, dos rios, das fontes, dos minerais, do ouro, da prata, enfim, eles protegem tudo, todo o nosso planeta Terra, desde as algas e tudo mais. Então, os elementares, todos eles têm o seu trabalho particular. Então, quando nós devemos sempre pedir permissão a Deus para termos ao nosso redor os elementares, porque eles são
importantíssimos para solver, desmagnetizar, limpar os fluidos densos e pesados. É extremamente necessário. Então, quando nós chegamos nesse nível de possessão, o médium já não sai mais sozinho. Ele já está totalmente bloqueado, os seus centros de força. Então, aí ele precisa de um grupo que lhe auxilie na obsessão. Ou 1, 2, 3 médios que auxilia eles a dissolver. Mas estamos falando de doutrina dos espíritos. Então, de ordem geral, as pessoas fascinadas de obsedadas, elas procuram médiums para retirar delas a possessão ou obsessão. Só que a fascinação, a possessão, a obsessão só se juntou a ela porque os fluidos ficaram ao seu redor. Então, quanto mais nós temos fluido de inveja, mais espíritos invejosos vêm em volta de nós. Quanto mais eu odeio, mais espíritos odiosos, maldosos, perversos, porque quem atrai os espíritos para a obsessão, a fascinação e a subjugação é a mente nossa, é a nossa depressão, é o nosso sentimento mal, é a nossa revolta, é a nossa angústia. Então, o que um médium precisa fazer? Ele tem que tirar dele a revolta. Se você está revoltado, tira a revolta. Se você está bravo, tira a brabeza. Se você está com chilique, tira o chilique. Se você está com excesso de radiações sexuais, tira esse excesso de sentimentos ou de vibrações sexuais. Então, se você está com aquele excesso de bebida, tem uma vontade de beber, ultrapassa o seu limite, retira esse fluido de bebida. Retira os espíritos que gostam de beber em volta de você. E assim são aqueles que eu vou matar, eu vou fazer isso. Ele atrai outros espíritos que também querem matar. Querem cortar a cabeça de um, querem arrancar o dedo, querem isso, querem aquilo. Por quê? É atraído pelo pensamento. Eles vêm por atração do pensamento do médium. Só que isso vai se desenvolvendo de uma forma que ela fica grande. Aí o médium não sai mais sozinho. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa? Pode. Se o médium não tiver estudo, se o médium não tiver conhecimento de fluidos, se o médium não tiver conhecimento de desmagnetização, se o médium não confiar na sua equipe de trabalho, se o médium não tiver junto dele os espíritos elementares para lhe ajudar, como todas as ordens necessárias. Agora, mesmo que você esteja ótimo, tenha cuidado de tudo isso, e você pode sofrer uma obsessão grave. Já é um trabalho dirigido, e isso pode acontecer. Então, eu estou falando de trabalhos mandados, de trabalhos dirigidos. Quando uma pessoa quer nos ferir de forma agravante, então ela traz uma multidão de espíritos para nos causar dano. Então, essa influência, ela vem externa. Mesmo que você tivesse bem, mesmo que você tivesse ótimo, que você tivesse bem de saúde, que a sua mente não está tão desequilibrada, você pode receber uma dosagem extremamente grandiosa, com uma falange de espíritos que são trazidos para te impedir, neutralizar, ferrar e te fechar e neutralizar. Então, nessa situação, muitas vezes, se o médium estiver atento,
atento com essa influência e ele for rápido, rápido, e não deixar essa influência entrar na sua casa e nem nele, ele domina. Por mais maligna que seja essa influência. Agora, se o médium não estiver vigilante, não estiver observando esse ataque e deixar passar 2 horas, um dia, 2 dias, ele está totalmente dominado. Aí ele precisa de uma amiga, de um amigo que vai dar uma prece por ele. Então, ele vai precisar de 1 ou 2 pessoas que orem por ele, para ajudar a dar aquele fio para ele entrar e sair da dificuldade. Vou voltar a explicar isso daqui. Quando nós, médios, estamos obsediados, nós não conseguimos orar com precisão. Você começa a orar e você foge. Começa a orar e você foge. E você não consegue entrar naquele ritmo. Mesmo que você evoque seus protetores, você começa a orar bem bonitinho. Daí a um pouquinho você já está no outro lugar. Aí você volta. Por que que nós precisamos de alguém para orar por nós? Porque é o fio que vai nos ligar. Então, se vocês prestarem atenção, quando eu oro, quando a Eli ora, ou qualquer outra pessoa, você pode até fugir da prece, mas você volta em nós novamente. O som da nossa voz faz vocês voltarem naquele ligamento que nós tínhamos. Então, isso se faz necessário a intervenção de alguém que ore com alta precisão, para que mesmo que nós tenhamos esse desequilíbrio, nós retornamos na posição de prece até que nós conseguimos ligarmos novamente ao Criador. Porque o processo de obsessão, fascinação e subjugação é nos impedir, é nos fechar, neutralizar. Quando esses espíritos vêm com esta proposta, eles fecharão nossos negócios, fecharão a nossa vida material, causarão danos no nosso emprego, na nossa empresa. Enfim, eles vão danificar tudo o que eles puderem danificar. Então, eles vão causar um dano generalizado. Por essa razão, o médium estudioso, aprendiz de boa vontade, que queira aprender a ciência espírita, ele tem que estudar e entender que esse ataque adversário lhe serve de experiência e de aprendizado. Experiência e aprendizado. Então, nos libertar dos espíritos dominadores, fascinadores e subjugadores, essa é a situação. Segunda situação. Se neste trabalho dirigido ele estiver apetrechos, cordas, amarras, coroas, espinhos, coisas mais densas, pode ser de ferro, de prata, de ouro, pode ser de planta, pode ser de qualquer coisa, pode ser de cristal, pode ser de qualquer coisa. Quando o médium vê esse tipo de trabalho, de sangue, de osso, de o que for, não importa. O médium tem que desmagnetizar. O que é desmagnetizar? Tirar aquele pedido que foi feito. E para isso ele terá que usar os espíritos elementares novamente. Para retirar se aquele trabalho foi feito no fogo, no ouro, na prata, se foi feito no osso, terá que desmanchar, terá que queimar. E é por isso que nós trabalhamos
com uma temperatura de 1.000 graus, 10.000 graus, 50.000 graus Celsius, porque tem que transformar toda aquela maldade em cinzas. Tem que exterminar a maldade. Será assim que os espíritos morrem com 1.000 graus, 2.000 graus? Não, o espírito não morre. Nós somos imortais. Nada vai matar um espírito. Nada. Ele pode ser neutralizado, ele pode ficar doente, ele pode virar um ovoide, mas ele nunca vai morrer. Ele é uma alma criada por Deus e ele terá que desenvolver. Então, não existe nada no mundo, em lugar nenhum do universo, que possa destruir uma alma, porque ela é uma partícula divina. Então, nós somos indestruíveis, nós somos imortais, nada nos destrói. Nós podemos parar nessa jornada, ficarmos alienados, ficarmos presos, ficarmos perdidos, e nós podemos criar 1.000 situações infelizes para nós, mas nós podemos nos libertar sempre, sempre. Então, é muito importante a pessoa aprender a orar. E dentro desta prece, aprender a concentração. A concentração. O que é a concentração? A concentração é quando eu paro em mim mesmo, vou fazer uma prece para mim, e começo a trabalhar por mim mesma. Aí eu oro em mim mesma. Então, eu estou em mim, vou orando em todo o meu ser, partícula por partícula, átomo por átomo, adentro aos meus nervos, aos meus ossos, adentro ao meu ouvido, aos meus olhos, ao meu cérebro, à minha garganta, e vou passando por todo o meu corpo de maneira concentrada em mim, até que eu limpe todo o meu corpo, até que eu tire do meu perispírito e até que eu limpe toda a minha aura. E da mesma forma será a minha casa. Eu vou estar concentrada e vou limpar a minha sala. Então, aquele quadrado da minha sala, eu vou entrar com a minha equipe de trabalho, os espíritos elementares, isso sentadinha, bonitinha, sem sair nenhum fio de cabelo do lugar, sem dar nenhum chilique, apenas com a forma pensamento, e eu vou desmagnetizar a minha sala. Vou pedir que limpe o sofá, que limpe a cortina. Então, eu vou mentalizar o sofá, mentalizar a cortina, mentalizar todos os apetrechos, o sofá, tudo. Vou entrar no quarto das crianças e vou mentalizar o quarto inteirinho da criança, desde a cortina, da sua cama, dos brinquedinhos, daquilo que a criança pega todo dia, daquilo que a criança está, se ali tem inveja para a criança, se ali tem maldade, vibrações maléficas, porque as pessoas são más. O humano é mau, o humano é perverso. Ele, para nós nos educarmos, nós precisamos nos evangelizarmos e termos conhecimento. Então, se uma pessoa má, de coração má, e ela olhar para uma criança onde ela é simples, seu corpo é frágil, embora ela seja estruturada pelos espíritos, mantendo, mas se a casa se desequilibrar-se totalmente, ficar uma casa nervosa, uma casa irritada, e esses fluidos ambientais de irritação, de nervoso, de ódio, de saracutico, o que acontece? A criança fica vulnerável, porque esses dardos negativos vão atingir a aura espiritual de uma criança. Por isso, pai, mães, avós, família, tem que aprender a orar, tem que aprender para ter a sua família saudável, seus filhos saudáveis, crianças saudáveis. Tudo isso depende da oração e vibração.
Porque um trabalho feito, dirigido para um pai ou para uma mãe, para um pai e para uma mãe. E se esse trabalho, o pai é mais robusto, mantém uma aura mais dinâmica, o que, que pode acontecer? Porque ele vem para aquela casa. É um endereço. Foi vibrado naquele endereço. Foi pedido naquele endereço. Foi pedido no nome daquela pessoa. E de ordem geral, as crianças, os cachorros, os gatos, os bichos de estimação são os primeiros que recebem. Principalmente quando nós gostamos muito do bichinho e que o nosso fluido está misturado com o dele, com o cachorrinho, com o gatinho, você gosta. Então, nós temos aquele fluido que se mistura. Então, quem gosta de gato, de cachorro, tem que orar pelo seu gato e seu cachorro. Tem que orar, sim, porque ele fica vulnerável. E as crianças ficam vulneráveis também. Então, pai e mãe têm que cuidar dos seus filhos. Todo dia precisa orar pelos seus filhos. Não deixar cair sobre ele as vibrações inimigas. Então, para manter a paz, a harmonia do nosso lar, o equilíbrio no nosso lar, depende do médium familiar. E é por isso que nós falamos que o médium familiar tem que estudar. Nós não podemos ser eternamente dependentes das pessoas. Porque o que as pessoas querem é um espiritismo dependente. Aí você depende do dirigente, depende para tomar passe, mas no passe vai ser um fluidinho que vai jogar em cima. Ninguém vai poder resolver, porque aquilo que é seu é seu. Você pode ir lá e pedir para outro médico solucionar, ele até pode fazer, tirar nota 10, mas ele só vai poder fazer para você por 3 vezes mais. Ninguém está autorizado a passar o resto da vida tirando o trabalho dos outros. É o tempo do médium aprender. Quer dizer, você sofreu uma ação obsessiva, tá? Mas é o tempo que ele te socorre, é um tempo de estudo. Então, eu não penso, mas toda vez que eu precisar, eu vou lá no Pedro, no João, no Benedito e ele vai tirar. Não, isso não vai acontecer. Vai chegar um tempo que ele não terá mais autorização para fazer nada para você. Porque o tempo de auxílio e de socorro já foi lhe dado. Por isso que nós, quando sofremos uma interferência, quer das obsessões, fascinações, subjugações, nós devemos imediatamente procurar estudar. Não um estudo improdutivo, mas um estudo da obra básica, o estudo da Gênese, do céu e inferno, do livro dos médiuns. Não adianta ficar buscando livros paralelos que não te levam a nada de historinha, nada de romance, que isso daí não vai te ensinar nada. Para de ficar em mensagenzinha, mensagem, porque nem as pessoas lêem essas mensagens. É raríssimo. Pegar uma mensagem pequenininha e você refletir sobre aquela mensagem, mas o que nós recebemos é uma enxurrada de mensagem. 24 horas mensagem, tum, tum, tum. Mas como? Você só olha, só olha. Porque o entendimento é quando eu leio e entendo. Leio e compreendo. Então, sem esse compreender, o médium não vai crescer. Eu tenho que ler e eu tenho que compreender. É isso daí. Então, vamos nos harmonizarmos. Posição de trabalhadores. Respira, sente corretamente. Esteja em posição de trabalho. Respire. E vamos até Deus. Eleve a sua alma ao cosmos.
Suba até as estrelas, ao grande mundo sideral. Olhe as estrelas, a beleza da criação divina. E nós somos uma partícula do Criador, imortais. Não morreremos jamais. Nascemos para a eternidade. E neste momento, nós pedimos permissão a Deus para buscar as energias solares. Traga para você a energia do sol. A energia solar é a morada dos espíritos superiores. Puxe esses raios para dentro de você. Puxe a energia da lua. Moradores dos espíritos planetários que protegem a Terra. São os que velam e protegem toda a atmosfera da Terra. Pedi também que eles venham até ti. Toda essa força lunar, todos os raios da lua, do sol, o raio das estrelas, esse grande fluido cósmico universal. Peça neste momento o tempo de amor e luz se abra. Faça com que venha até você, até a sua casa, essa energia luminosa que recaia sobre você, sobre a sua casa. A energia superior, a energia do Criador. Peça agora a energia crística. Evocai o Cristo. Evocai a grande ordem crística. Pedi que essa força redentora do cristianismo, dos grandes trabalhadores, venham até a ti. Rogai aos santos, aos anjos, chamai, evocai. Pedi que eles venham até a ti, os santos protetores da família. Nossa família traz os seus santos protetores. Evocai os espíritos protetores, para que eles venham nos ajudar a proteger o nosso lar. Pedi ao Espírito de verdade, para que neste momento venham até nós toda a equipe de Kardec. Pedi a Kardec que você possa estudar a obra básica. Pede a ele que você consiga estudar, consiga aprofundar-se na ciência espírita. Peça a ele para você entender a mediunidade, para que Kardec, o espírito de verdade, possa enviar grandes mestres, grandes professores, filósofos, cientistas, sábios. Pedir, quando a nossa mente pede, nós enviamos um raio de luz e pedimos que venha até nós. Somos nós que pedimos. Pedi que venha a equipe de Bezerra, mentalize Bezerra,
Envie um raio de luz até Bezerra. Peça que venha a equipe médica, a equipe socorrista, as equipes mensageiras e protetoras, todo o grande laboratório do espaço, que Bezerra possa te ajudar a unir os remédios, as vibrações de cura, para curar seu corpo enfermo. Peça essa grande equipe de Bezerra que venha te auxiliar. Pedir de alma, pedir de coração, que eles venham até a ti. Pedir neste momento a Eurípedes que venha até nós, o espírito instrutor do estudo, pesquisa, educação da mediunidade. Peça a Eurípedes que te ajude a compreender o ensino, que te faça forte, que te leve para as escolas espirituais, para que você ouça o seu anjo guardião. Peça aos grandes espíritos, peça pelo Chico, por Joana d'Arc, por André Luiz, Emmanuel. Ore profundamente. Ore profundamente. Peça que as emanações desses espíritos possam chegar até ti, possam acertar, compreender e te auxiliar no seu destino. Seu destino. Evocai o seu anjo de guarda. Meu anjo amigo, vós que estáis compromissado comigo, me auxilia a ser mais dócil, a te ouvir mais, a compreender mais o significado da vida, para que cada dia mais eu possa crescer e me melhorar. Aproxima-te do teu anjo da guarda e peça a ele que te oriente. Faça o seu pedido de todo o coração. É você que irradia esse coração. É você que irradia sua mente. É você que vai até ele. Peça aos seus espíritos familiares, aqueles que te amam da sua família, desencarnados, aqueles que estão prontos, que já estudaram, já compreenderam, e venham te ajudar, auxiliar a sua família. Que venham os anjos de guarda dos seus filhos, dos netos, dos bisnetos. Peça a eles que te auxiliem, para que você possa auxiliá-los, que venham te trazer força, coragem, luz e desempenho.
Peçam para cuidar do teu lar, seus filhos, pelos irmãos, que os espíritos familiares comecem a cuidar da nossa família. Pedir pelos médiuns familiares, pedir aos espíritos, os anjos guardiões e a equipe de trabalho, que leve a sua família médium para estudar, para que ele não se perca nas obsessões. Peça a sua família de médiums que sejam amparada pela sua equipe de trabalho. Peça aos seus protetores que proteja os médiuns da sua família, que não os deixe cair nas obsessões, nem nas fascinações. Pede aos protetores que a sua família possa entender o dom da mediunidade. Peça por eles. Intervenha o anjo guardião, as equipes de trabalho. Vai pedindo aos seus protetores para que façam a ronda na sua casa, que a sua casa seja protegida de dia e de noite. Peça à sua equipe de trabalho que leve seu filho na escola, mentalize seu guardião, levando seu filho na escola, protegendo na sala de aula de qualquer intervenção maléfica, trazendo de volta na sua casa e que você possa tirar todos os fluidos que a criança pegou na escola, nos vizinhos, de qualquer irradiação, que você esteja alerta, cuide, vele, vai nos seus filhos adolescentes, peça aos protetores que vele pelo teu filho adolescente, peça a um protetor que cuide do teu filho, da tua filha, que leve na escola, no colégio, na faculdade, que o proteja onde ele estiver, que não deixe ele à mercê dos maus espíritos, que o traga de volta são e salvo, e que você possa intervir para retirar toda e qualquer obsessão, toda e qualquer companhia espiritual. Peça para retirar todos esses espíritos das festas, do fim de semana, dos espíritos que gostam da cerveja,
do uísque, das pingas, de toda e qualquer bebida. Peça à sua equipe de trabalho que retire e que você possa levar as bacias. Todos esses espíritos cervejeiros que gostam de pinga, que gostam de coisas erradas, para você queimar todo o miasma da pinga, todo o miasma da cerveja, do uísque, dos amigos, das amigas, das prostituições, dos pensamentos malévolos. Peça para queimar todo o mal, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, para que seus filhos não tragam o fluido externo para dentro do teu lar. Peça ao anjo guardião que intervenha, que queime todo esse fluido no quarto, na cama, na roupa. Quando tomar banho, tira todo o fluido intoxicante. Que a água lave, que a água restaure, que a água refaça. E coloque o fluido doce, fluido calmante e relaxante, pacificador, fluido de crescimento, fluido de coragem. Peça ao seu filho para ser corajoso, vencedor, construtor de um mundo melhor. Que ele tenha coragem para passar por todos os lugares. Não deixe que seja abatido, nem machucado, nem violentado pelas más companhias. Peça à sua equipe de trabalho que faça a guarda e a proteção dos seus filhos, das suas filhas, dos netos, do bisneto, que toda a sua casa seja protegida. Adentre a sua casa e queime dentro do seu lar. Mentalize os espíritos higienizadores para queimar de dentro da sua casa todo o fluido de inveja. Passe nos cantos, nos recantos, passe nas camas, passe nos travesseiros, nas cortinas, nas roupas, nos sapatos, e vai tirando os ácaros, vai tirando toda a energia negativa, todo o fluido negativo, todo e qualquer fluido mórbido, tudo onde pode estar impregnado nas roupas, nos lençóis, nas roupas de frio. Vai tirando os ácaros espirituais, a sujeira espiritual, os vírus, as bactérias, os vibriões,
os parasitas mentais, vai limpando totalmente sua casa, seu filho, sua filha. Não deixe ficar contaminado pelas energias externas. Pedi ao anjo guardião que leve às escolas, que ele possa compreender os seus protetores, compreender a sua equipe de trabalho, compreender aqueles que o amam. Peça para ter uma fé ardente, uma fé corajosa, uma fé vencedora, que você seja destemido, e que você possa passar pelas dificuldades sem murmurar, sem lamentar, mas como experiência de crescimento. Pedi aos seus protetores, sejam eles quais forem, que façam uma ronda na sua casa e estejam prontos para qualquer ataque, que estejam prontos para proteger o seu lar. Levante uma tela protetora sobre seu lar. Proteja o seu carro. Proteja sua moto. Proteja seu computador. Proteja o seu celular. Peça à sua equipe que proteja tudo isso. Proteja o seu dinheiro para você não gastar de forma inútil. Peça para você não gastar nada inútil. Não desperdiçar o seu dinheiro. Não desperdice. Não jogue fora. Que você seja sensato, equilibrado, para cuidar do seu dinheiro, para cuidar de tudo que é seu. Nós somos responsáveis por tudo que tiver no nosso nome. Nós não somos responsáveis por aquilo que está no nome de outra criatura. Nós só somos responsáveis por aquilo que está no nosso nome. Então, abençoa o que é seu. Coloque a prosperidade. Coloque a fartura. Coloque o alimento que seja farto. A água serena, limpa, saudável. Peça que todas essas energias do alimento, na geladeira, em qualquer espaço, possa ser retirado todos os fluidos doentes e negativos que vêm das caixas, que vêm das feiras, que vêm dos supermercados,
que passam nas mãos de muitas pessoas. Peça que retire, que seja tudo esterilizado, queimado, limpos e refeitos, e deixa tudo que é seu, lindo, bonito, formoso, feliz. E agora, novamente, volte a energia do Criador. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia de vida, por esta reencarnação, pelo meu lar, pela minha família, por todos aqueles que me fizeram chegar até onde cheguei. Rogo aos meus protetores que estejam comigo aonde eu estiver. Por mais difícil que for, que eu seja forte, que eu seja corajoso, vencedor. Dai-me a força de aprender. Dai-me a fé e a razão. Dai-me a simplicidade da alma, para que eu possa crescer. E assim, deste momento em diante, nós encerramos a nossa prece de vibrações de cura para o nosso lar, para a nossa família. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E que a paz nos envolva agora e sempre. Ave Cristo.